Louvado seja Deus. Vocês estão bem? A paz do Senhor. Louvado seja Deus por todas as coisas. Abra a tua Bíblia comigo. Antes de abrir a tua Bíblia, eu queria fazer uma oração especial pela Stephanie e pelo Lucas. Eles estavam com a suspeita de tuberculose, né? Fizeram os exames, graças a Deus não é tuberculose. Porém, eles já estão algumas semanas indo para o hospital constantemente. Vão dormir, acordam de madrugada passando muito mal, vão para o hospital. Inclusive eles não vieram hoje porque foram para o hospital ontem à noite, voltaram pela madrugada, sabe? Então, gostaria de orar. Eu tenho certeza que eles estão assistindo. Gostaria de orar pela vida deles. É o Lucas e a Stephanie. Se você pode, feche seus olhos. Feche seus olhos e ore pela vida dos nossos irmãos que estão em casa. Senhor, em nome de Jesus, nós elevamos a nossa voz ao Senhor e oramos pela vida do Lucas e da Stephanie, Pai. Deus, nós cremos no Teu poder. Nós cremos no Teu poder de cura. Nós cremos no Teu poder de libertação de toda enfermidade. Nós cremos, Pai, na profecia de Isaías, que diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas doenças. Então, em nome de Jesus, Pai, entra na casa da Stephanie e do Lucas agora. Cure-os, Pai. Tire todo o chiado no peito. Tire toda a dificuldade de respiração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira toda a ansiedade. Tira toda a síndrome do pânico. Tudo que não é do Senhor, que o Senhor tire, Pai. Em nome de Jesus. Que haja cura na casa deles, que haja cura na família deles, que haja, Pai, libertação, que haja paz e tranquilidade. E nisso nós cremos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Graças a Deus. João 19. João 19, a gente vai ler do versículo 29 e o 30. João 19, versículo 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém. Feche seus olhos um pouquinho. Senhor, obrigado por Tua graça e por Teu amor. Obrigado por tudo aquilo que a gente já viveu até aqui. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. A minha oração aqui é a mesma de sempre quando eu prego. Que eu não atrapalhe a Tua mensagem, Senhor, mas que eu seja um canal para falar aquilo que a Tua igreja precisa ouvir nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém.
Antes de eu começar a pregar, eu estou com uma dor de garganta. Então, se minha voz falhar, deixa abaixo. Gente, eu acredito que em toda a Bíblia Sagrada não houve nenhuma vitória tão arrebatadora quanto a vitória de Jesus na cruz. A gente tem inúmeras vitórias espetaculares na Bíblia. Josué derrubando as muralhas, Davi e Golias. Mas o que Jesus conquistou na cruz foi algo muito além de uma vitória terrestre. E aí na cruz, os inimigos de Jesus, ou aqueles que estavam o crucificando, ficavam ao redor da cruz e diziam para que ele descesse da cruz. Desce da cruz, você não é o Cristo. Desce da cruz, você não teve tanto poder para curar tanta gente, agora cura a ti mesmo. E aí eu já vi muitos pregadores falando que quando Jesus, talvez você já ouviu isso também, que quando Jesus morreu, houve festa no inferno. Que o diabo se alegrou com a morte de Cristo. Eu acho isso muito incoerente com a Bíblia. Porque tudo que o diabo menos queria era que Jesus morresse na cruz. Tudo que Satanás fez, desde o nascimento de Jesus até o último suspiro dele ali na cruz, foi tentar evitar que Jesus caminhasse para a sua crucificação. Porque ele sabia que na crucificação de Jesus, tudo estaria consumado. Ele sabia que na crucificação de Jesus, toda a obra do inferno, do diabo seria desfeita. O diabo sabia que se Jesus desistisse de subir à cruz e morrer nela, a gente também não receberia a nossa salvação. Então, enquanto para as pessoas que estavam presentes no Calvário, a frase de Jesus foi um símbolo do final da vida dele, ou seja, para quem estava presente no Calvário, a frase de Jesus foi um epitáfio, foi a última frase de Jesus em vida. Mas para quem entendia o que estava acontecendo, a frase de Jesus, na verdade, era um prólogo, era o início de uma nova vida. Então, enquanto Jesus estava dizendo, está consumado, para alguns significava que ele terminou, mas para nós significa que ele estava começando. Posso ouvir um amém por isso, gente? Eu ensaiei tanto isso essa semana. Está consumado de Jesus, no grego, é tetelestai, que significa acabou. Acabou. Para Jesus, acabou as suas provações, acabou o nascimento num estábulo, acabou a fuga durante a infância para o Egito, acabou a dor de cabeça com Pedro, acabou as noites em claro, orando por algumas pessoas,
acabou as oposições dos líderes religiosos que davam muito trabalho para Jesus, acabou a agonia no Getsêmani, acabou a sua prisão, o seu flagelo. Quando Jesus diz acabou, acabou com tudo isso, e muito além, acabou também com o domínio do diabo sobre nós. Até a morte de Jesus, o diabo ainda tinha muito domínio. Depois da morte de Jesus, não, nós somos de Cristo. Agora, infelizmente, o que muitas pessoas não entendem que Jesus fez na cruz, é que Jesus não fez na cruz para que nós façamos algo. Tem muita gente que pensa que o Evangelho é sobre fazer alguma coisa. Tem muita gente que pensa que a essência do cristianismo seria o faça algo. Sabe, não sei se você conhece gente assim, mas tem gente que vive na igreja, e aí às vezes você pergunta se a pessoa é salva em Cristo, e a pessoa fala assim, lógico que eu sou. Eu vou à igreja, eu oro, eu ajudo os pobres, eu dou o meu dízimo. Então a gente às vezes fica entendendo que o Evangelho se resume a faça isso, faça aquilo outro. Conheço algumas pessoas também que eu já falei de Jesus e a pessoa fala assim, não, mas eu preciso me consertar primeiro para poder ir para Ele. Eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso mudar antes de ir. Porém, o Evangelho de Jesus Cristo não é uma mensagem de restrição, é uma mensagem de ressurreição. O Evangelho de Jesus não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o que Jesus fez. Algumas quartas-feiras passadas, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente pregou uma série chamada Bem-aventuranças. E em uma dessas quartas, eu falei sobre o limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração. E a palavra, e eu falei naquela oportunidade, a palavra para limpo é anácaros, que significa lavável. Então o que Jesus estava dizendo quando ele diz bem-aventurados limpos de coração, não é bem-aventurado aqueles que têm um coração limpo, ou que não tem mancha no coração, não, bem-aventurado vocês que têm um coração lavável. Suja, mas é lavável. Se suja às vezes, mas se permite ser lavado pela verdade do Evangelho. Ou seja, para Jesus, ter um coração limpo não tem a ver com não ter sujeiras, mas sim tem a ver com um coração lavável. Voltando para o texto que a gente leu, eu e você não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Se a gente for falar sobre a verdade do Evangelho, o verbo não seria faça, o verbo seria feito. Ele já fez tudo o que precisamos. Ele já fez tudo o que seria necessário. Ele já fez tudo o que seria prioridade para que nós recebêssemos a salvação. Não tem como você dar um retoque final na tua vida para que Deus te aceite. Não tem como nós melhorarmos a nossa conduta, melhorarmos o nosso caráter para que Deus olhasse para nós e dissesse assim, olha, agora eu amo muito mais esse menino. Não é assim que funciona.
Jesus já deu os retoques para a nossa salvação. Jesus já melhorou o nosso caráter. Jesus já está disponível para cada vez mais e constantemente lavar os nossos corações a ponto de que estejamos limpos para conviver com o Evangelho. Jesus já deu o golpe final nas trevas e tudo muda quando a gente entende o triunfo dele na cruz. Tudo muda quando nós entendemos o que Jesus fez, que aquilo que ele fez, ele não fez porque nós seríamos salvos por algo que fizéssemos, mas porque seríamos salvos por algo que ele fez. Não existe nada que possamos ser feitos para que sejamos salvos. A minha inspiração para nós nessa manhã é que a gente saia daqui entendendo que a fé cristã não tem nada a ver com o alcoólatra que parou de beber. A fé cristã não tem nada a ver com o drogado que se libertou das drogas. A fé cristã não tem nada a ver com alguém que antes era ruim e agora é uma pessoa boa. A fé cristã não tem nada a ver com alguém que antes fumava e agora parou de fumar. Tudo isso faz parte de uma vida cristã de caráter. Mas se fôssemos salvos por algo que nós fazemos, aonde estaria o sacrifício de Cristo? A fé cristã tem a ver com algo muito maior que isso. A fé cristã tem a ver com alguém que andava, ou com nós que andávamos a passos largos para o inferno e recebemos a graça de ir morar no céu. A fé cristã tem a ver com homens e mulheres pecadores e pecadoras que são diariamente justificados pelo sangue de Cristo. A fé cristã tem a ver com alguém que estava morto e foi revivido. Talvez é por isso que Paulo escreveu aos Efésios, dizendo assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. A minha inspiração nessa manhã para nós é que se a gente entender isso, de fato vamos viver uma vida cristã de qualidade. Se a gente parar de soletrar o Evangelho como faça, mas eu faço, não, Jesus fez. Jesus fez. O que nós precisamos fazer é simplesmente tomar a nossa cruz diariamente, negar a nós mesmos, seguir Jesus. Vocês vão se lembrar de quando Jesus estava ensinando seus discípulos. Diz assim, não, se não me falha a memória, em Apocalipse, que diz assim: em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, curamos os enfermos. Qual que é a resposta de Jesus para essas pessoas? Apartai-vos de mim, que eu nem te conheço. Todos eles faziam. O problema é que a gente não pode fazer achando que o nosso fazer nos dá a garantia de salvação. Essa frase de Jesus na cruz ecoa até hoje. Porque realmente Ele consumou tudo, Ele fez tudo que era para ter feito. E a grande questão é que se a gente somente parasse de ler no capítulo 19, a imagem de Jesus na cruz seria um Jesus preso, um Jesus sofrido, chorando, sangrando. Se a história terminasse dessa forma, seria algo horrível. Mas a gente vira uma página, e no capítulo 20 a gente vê Maria Madalena
diante do túmulo dele. Ela olha para o túmulo está vazio, a pedra foi tirada. Ela vê 2 homens dentro do túmulo e ela começa a chorar e diz assim: aonde está o corpo do mestre? Fala se vocês levaram ele para algum lugar, porque eu vou lá buscar. A resposta deles para Maria é de uma esperança para nós absurda, porque eles dizem assim: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Por que você está procurando aqui? E deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não te trouxe aqui hoje para você simplesmente assistir um culto. Jesus não te trouxe aqui hoje para simplesmente te libertar de alguma coisa. Jesus não te trouxe aqui hoje para que você fique sentado aí ouvindo e não faça mais nada quando você sair daqui. Jesus te trouxe aqui hoje para te dar salvação. Talvez você não tenha, mas Ele quer te dar salvação. E essa salvação que Ele vai te dar aqui hoje, você vai levar para a tua casa, você vai levar para os seus vizinhos, você vai levar para a tua comunidade, você vai levar para o teu trabalho, você vai levar para a tua escola, você vai levar para a tua faculdade. Aonde você chegar, leve a salvação que você recebeu. É para isso que Jesus te trouxe aqui hoje. É para isso. Para que você seja cheio dessa salvação e volte para o lugar de onde você saiu com ela, determinando aquilo que Jesus quer que você faça. A minha oração para nós nessa manhã é essa: que a gente entenda que o Evangelho não tem a ver com o que nós fizemos, mas tem a ver com o que Jesus fez. Fica de pé no teu lugar. Feche teus olhos. Um minuto. Talvez você veio de casa pedindo uma resposta para Ele. E a resposta dele é essa: está consumado. Eu já fiz tudo que você precisava que fosse feito. A resposta de Jesus para nós nessa manhã é essa: está consumado. Já foi feito. Já foi feito. Não precisa fazer mais nada. Já foi feito. Não precisa dar um retoque. Já foi feito. Está consumado. Está consumado. Em nome de Jesus, acredite nisso. Está consumado. A obra de Jesus Cristo está consumada. A obra de Cristo em você está consumada. A obra de Cristo na sua família está consumada. A obra de Cristo no teu casamento está consumado. A obra de Cristo nos teus filhos está consumado. Talvez você se pergunte: mas a minha família ainda não aceitou Jesus. Está consumado. Creia que está consumado. Eles irão se render aos pés do Senhor. Eles irão se batizar ao Senhor e entregarão suas vidas para Ele, porque está consumado. A salvação da tua casa começou em você, e a partir de você está consumado. A libertação está consumada, as doenças estão consumadas, as dores estão consumadas. Tudo em Cristo se fez novo. Deus provê